Boa noite a todos. Vamos hoje dar continuidade ao capítulo que falávamos sobre a emancipação noturna, aos sonhos e a nossa vida espiritual durante a noite. Nós falamos um pouquinho semana passada sobre esses dois momentos da expansão, onde nós começamos a expandir, que ocorrem os sonhos ligados à vida terrena, os sonhos ligados às nossas impressões aqui do dia a dia, as nossas preocupações, a nossa agitação, as nossas ansiedades aqui da Terra. E quando expandimos mais o nosso espírito, nós realmente vivemos esta vida intensa espiritual, que nós precisamos aproveitar este momento desta expansão para recebermos o que necessitamos ao corpo espiritual e ao corpo material. Os cientistas estudam muito a situação do nosso sono, né? Do nosso repouso. Descobriu-se que ao dormirmos antes da meia-noite, nós nos recuperamos muito mais pelo metabolismo hormonal que nós temos. Então, quanto mais cedo nós dormimos, mais nós nos refazemos. Que as horas de sono, elas estão ligadas ao nosso funcionamento cerebral, que nós estamos em perfeita e contínua estimulação de construção de sinapses, de desenvolvimento dessas sinapses nervosas, que estimulam o conhecimento, o raciocínio, a percepção. Então, toda essa questão fisiológica, essa estrutura neurológica em repouso aparente, porque continuamos ali com o funcionamento do nosso organismo, vai depender muito de como essa expansão ocorre. É durante a noite que o nosso espírito vai captar energias de qualidades diversas, de acordo com os ambientes e frequências às quais eu me envolver nesta expansão. Então, se a minha expansão espiritual estiver em sintonia com faixas mais sutis, mais elevadas de pensamento, essas energias chegarão ao meu corpo através dos meus chakras, através dos fios fluídicos que nos ligam ao espírito, trazendo saúde, trazendo vitalidade, trazendo bom funcionamento. Então, paralelamente ao que a ciência nos mostra aqui na Terra, do nosso organismo, muito vai depender essas condições de sono, esta nossa expansão. Na verdade, nós pensamos assim, mas a vida é tão cheia de tribulações, tantas preocupações, os tempos não estão fáceis, nós estamos passando um período muito delicado do desenvolvimento espiritual do planeta. Como repousar? Como conseguir ter essa expansão? Na verdade, o que define essa expansão tem muito a ver com a nossa condição evolutiva. Nós não conseguimos forçar expansões muito acima das frequências que nós estamos acostumados a gerar diariamente. Na verdade, o sono, elas vão trazer o reflexo do que o nosso espírito realmente é. Como nós falamos na aula passada, a maneira como eu vou repousar, os pensamentos anteriores ao sono, vão me ajudar bastante, vão nos ajudar muito, para que essa expansão seja mais rápida e mais etérea. Mas o que basicamente vai depender as condições vibracionais que eu chegarei, será a minha frequência de vibração espiritual. Então, quanto mais eu me reformo, quanto mais eu me desenvolvo,
quanto mais eu abro mão das necessidades materiais, do apego aos sentimentos materializados, que é o ciúme, a mágoa, mais expansão eu começo a atingir. Expansões que vão desde estar ao lado da cama, praticamente sem expansão nenhuma, expansões que nos levam a locais que nos trazem mais sofrimento ainda do que estar ao lado do corpo, porque são vibrações muito baixas, até expansões que nos levam até mesmo a sairmos da estratosfera aqui do nosso planeta. Então, a nossa reforma diária, a nossa mudança, como nós estamos tentando fazer aqui, estudando, percebendo detalhes da nossa vida que ainda precisam ser modificados, vícios que ainda me trazem sofrimento, nós vamos estudando e modificando esses pensamentos, esses sentimentos, e a nossa expansão é um resultado disso. A expansão perispiritual, que leva ao nosso espírito, que é o envolto, né, da chama sagrada, ela, ao estar no plano etéreo, ela encontrará milhares de espíritos desencarnados e espíritos encarnados na mesma situação que nós. Estão dormindo e estão expandidos na condição de vida espiritual. Ou também irmãos que estão em condição de relaxamento mental e capacidade de expansão perispiritual e espiritual, independente do sono. Eu gostaria de explicar isso também, falar um pouquinho sobre isso, que não está aqui na pergunta, mas é muito importante. Nós achamos que nós só nos deslocamos na hora em que nós estamos dormindo. Mas nos momentos onde serenamos a mente, serenamos a frequência de emanação de pensamento, nos sintonizamos ao nosso eu interno, à nossa força divina, conseguimos tirar do nosso pensamento a agitação, o medo, a aflição, a preocupação do trabalho, da família, e conseguirmos, nessa meditação, nessa oração, ou como quiserem chamar, onde nós serenamos a nossa mente e damos vazão a pensamentos elevados, sintonizando a natureza, a força divina, o amor, as músicas que acalmam o nosso mental, as músicas dos sopros. Procurem músicas de sopros. Nesse momento, nosso espírito, apesar de estarmos acordados, não em sono, em vigília, nós podemos ter a expansão espiritual. E nessa expansão, também inicialmente as visões perturbadas, não é um sonho, mas as visões perturbadas, e a expansão, onde o nosso corpo permite que o espírito se expanda e que a gente perceba sensações espirituais de diversos lugares, de acordo com a frequência que eu estou emanando. Posso ir muito longe. Como diziam os hinduístas, as viagens astrais é a mesma coisa. Nós levamos o nosso pensamento a uma viagem, a uma expansão que pode atingir outros locais, desde locais na Terra ou locais na espiritualidade,
na quarta, quinta dimensão, nas colônias de cidades e cidades espirituais, que nós sabemos que a quarta e quinta para a sexta dimensão são as cidades espirituais. Essa expansão vai favorecer nosso corpo físico nas duas maneiras, ou no sono, ou na meditação, na paz do meu pensamento para que ele se expanda. Então, às vezes, quando nós estamos no trabalho, ou estamos muito preocupados, estamos chateados, se nós fecharmos os nossos olhos, ou alguns preferem olhar o céu, outros preferem ligar uma música serena, né? Outros têm uma imagem da natureza, enfim, cada um de nós precisa descobrir a forma, a imagem mental criada para que a minha mente se acalme. E aí, nós conseguimos, às vezes, em poucos segundos, uma expansão espiritual para um refazimento do nosso organismo e da nossa mente. Às vezes nós falamos, nossa, eu dormi 10 horas e parece que eu não consegui dormir 2 minutos, porque eu acordo pior do que, mais cansada, mais irritada, mais tensa. O que é isso? Uma expansão que não foi adequada, uma expansão que ou ficou próxima à densidade da Terra, né? Ou uma expansão que foi buscar os vícios terrenos, as práticas ligadas ao corpo e ao entorno da matéria. Ao vício, à bebida, à sexualidade, ao jogo, à violência, né, as emoções agitadas, enfim. Então, aquilo que nós falamos semana passada, de ao dormirmos, conseguirmos fazer esta mudança de frequência, é fundamental. Então, essa expansão vai estar associada à minha condição evolutiva, até onde eu consigo ir, mas também a frequência mental que ocorre a expansão. Tá bom? Nesta vida espiritual, o grande interesse das pessoas. Eu quero encontrar alguém que eu amo, que mora no Japão. Eu consigo. Esse ser encarnado que está na França, que está na Indonésia, eu consigo ir ao encontro desse irmão? Neste caso, de espíritos encarnados, nós precisamos de duas situações. Primeiro, que ambos os espíritos tenham o interesse do encontro. Não adianta eu querer o encontro, ir até o irmão, mas esse irmão estar em frequências muito diversas da minha. Em frequências voltadas a densidades que eu não vou poder encontrá-lo se eu não for até estes encontros ali em densidades maiores. Ou ele vibrando em condições muito elevadas e eu não consigo chegar a essas vibrações. Então precisa ter uma afinidade de frequência, de pensamento, de vibração, para que haja um encontro. E também nós precisamos ter a capacidade de expandirmos em distância. Quanto mais evoluímos, mais o nosso pensamento consegue atingir espaço e tempo maiores. Então, quanto mais eu evoluo, quanto mais meu pensamento se torna etéreo, maiores espaços eu percorro, e o tempo se torna quase ínfimo, passado e futuro. Por isso que os espíritos evoluídos controlam o tempo, no sentido de terem total controle do futuro e passado.
né? Como se fosse ali um flash, não um percurso. Quanto mais denso vibramos, mais temos que, dia após dia, hora após hora, os espíritos evoluídos não. Quanto mais evoluído, esse tempo se torna cada vez mais menos importante, menos representativo, não é? O tempo é maior nas camadas mais densas, o tempo é mais rápido nas camadas mais etéreas. Então, os irmãos que vibram na 7ª dimensão, 8ª, nossos protetores, na 6ª, eles têm uma outra realidade de tempo diferente da nossa. Então, para que hajam os encontros com pessoas encarnadas ou desencarnadas, mas encarnadas é possível ocorrer também, é isto. Nós temos que ter esta frequência similar, né, diferente das falanges de cura que vão a qualquer frequência, modificando o seu pensamento para atingir os irmãos necessitados. Então, por exemplo, se nós fôssemos aqui um grupo socorrista de irmãos de cura, nós gostaríamos, nesse momento, de fazer um deslocamento, uma expansão até os irmãozinhos que estão ali na Ucrânia, desencarnados no conflito, na guerra. Imediatamente eles mudam a frequência e conseguem chegar nessas frequências mais baixas. E automaticamente modificam a frequência para poder transportar esses irmãos para as colônias espirituais. Como nós ainda não temos essa rapidez de mudança de frequência, nós temos que ter essa sintonia mais ou menos igual com aqueles que nós queremos encontrar, tanto espiritual como encarnado, como desencarnado. Como eu vou saber se o irmão é encarnado ou desencarnado? Eu estou expandida e eu vejo um monte de gente. Como eu vou saber se eles estão vivos, encarnados? Vivos todos estão. Se eles estão encarnados ou se eles estão desencarnados. Os irmãozinhos encarnados possuem o quê? O fluido vital, não é? O fluido magnético, que ainda envolve nosso perispírito, e as correntes que nos ligam, esses laços que nos ligam. Então, existe aqui no gástrico dos irmãos encarnados uma irradiação de luz. Não é diferente dos desencarnados. Muitas vezes falam, o espírito vê um cordão fluídico. Na verdade, o espírito não vê um cordão fluídico. Seria estranho, né? A gente está ali andando por uma cidade, um local, e vê um irmão com um cordão fluídico. Não é um cordão fluídico. O que a espiritualidade nos ensina é que existe no plexo solar dos encarnados uma luminosidade, uma situação diversa, um magnetismo diverso dos desencarnados, porque é um magnetismo vital saindo do plexo solar e indo até o corpo do encarnado, certo? O espírito com o corpo. Quando ele acaba a emancipação, ele volta, fazendo a conjuntura ali de corpo e espírito através do encaixe dos chakras. Os chakras, né, e os plexos solares ali se organizam. Então, a gente vai estudar isso mais para frente, mas os chakras e os plexos solares. Um está no corpo, a gente chama de plexo solar, e o outro de chakra, porque estão no corpo físico e no corpo espiritual. São rodas de energia que fazem esse acoplamento do corpo material com o corpo espiritual. Quando a nossa emancipação é muito salutar, essas rodas, esses centros de força, têm mais energia, são mais rápidos, são mais etéreos, facilitando o funcionamento fisiológico, facilitando o nosso sistema neurológico. Por isso que o sono bem aproveitado na emancipação do espírito vai trazer saúde, vai trazer equilíbrio, vai trazer vitalidade ao corpo encarnado. Muito importante, antes de dormir, não ingerir bebida alcoólica, por exemplo, para que essa expansão seja sem a influência do álcool, do fumo. Então, quanto mais
sem ingestão de carne à noite, quanto mais sereno tiver o nosso organismo, também vai facilitar a expansão do nosso espírito. Então, procurar ter uma alimentação mais suave à noite, não ingerir bebida alcoólica, não utilizar cigarro, nada que possa materializar o espírito ali preso ao corpo, tá bom? Porque traz aquela emancipação, aquele fluido da carne, do fumo, e aquilo dificulta a emancipação espiritual. Por isso que nós, trabalhadores, buscamos não ingerir a carne vermelha. Não é uma questão só também pelas questões de valores, mas para o trabalho espiritual. Para que a expansão espiritual, ao doar energia ao assistido, doar uma energia que seja sutil, uma energia salutar, uma energia não impregnada de carne, de materialismo, de sangue, de energias ligadas ainda muito à primitividade da matéria. Tá bom? Então, nessa expansão, o que é importante a gente entender? Que o nosso sono é metade da nossa vida ou mais, né? Acho que é metade da nossa vida, praticamente. Não, mais não, menos. É quase a metade da nossa vida, vamos pensar assim de forma grosseira. E este aproveitamento precisa ser muito bem utilizado. Outra coisa que nós fazemos ao dormir, aqueles que já têm uma expansão adequada, que já sabem que não podem ficar vagando aqui nos desejos materiais, que têm um propósito de evolução, uma reforma, uma consciência espiritual. O que fazem esses espíritos? Se reúnem para estudar na espiritualidade, para desenvolver a ciência. A ciência começa lá e depois é projetada na Terra. Tudo vem das camadas superiores. Então, se reúnem essas assembleias para estudar curas na Terra, tecnologias necessárias ao desenvolvimento humano, questões ligadas à organização da sociedade. Tudo isso é discutido. Podemos estudar lá na espiritualidade anatomia, música, podemos estudar biologia, educação, podemos estudar o conhecimento cristão. A espiritualidade, ela traz conhecimento em todas as áreas. Neste momento, a espiritualidade tem cursos, aulas, faculdades, onde nós podemos assistir ou lecionar, ou ajudar. Então, esses grandes irmãos, né? O que Chico Xavier fazia ao dormir? Certamente palestrava, ministrava aulas, curava. E cada um, à noite, vai buscar um trabalho. Quando percebe a importância da vida espiritual durante o encarne, vai buscar estudos. Buscamos tratamentos, buscamos estudos, buscamos orientação, buscamos os nossos amigos, as nossas afeições espirituais, as nossas sintonias, e podemos ter as respostas de muitos conflitos. Muitas pessoas falam assim: vou fazer uma prece, vou pedir, isso eu já ouvi de muita gente, eu vou pedir uma intuição para resolver meu problema, eu vou dormir, eu tenho certeza que quando eu acordar, eu vou ter a resposta. Eu já ouvi muito isso. Até mesmo quando eu era muito nova e não era espírita ainda, que eu era católica. E as pessoas falavam isso. Intuitivamente, elas já sabem, o espírito já traz essa ideia de que podemos dormir e nos conciliar aos nossos orientadores, aos nossos mentores, e acordar, muitas vezes, com a solução dos problemas. Porque o que é problema para nós aqui, os nossos mentores, é advertência, é mudança de rumo, é melhoria. Para nós é problema. Para eles, geralmente a cada porta fechada, abre-se, né, outra porta muito maior
para nos ajudar. Então, quando nós buscamos o caminho da luz, tudo que nos acontece de difícil é para nos mostrar algo melhor. Então, problema é para nós, mas para a espiritualidade não é problema. E eles nos mostram isso à noite. Então, quando nós estamos aflitos, vamos utilizar esse conhecimento desse capítulo, que Kardec foi ao encontro da vida espiritual. Questionar o que são essas visões que nós temos, como elas ocorrem. A ciência nos mostra que são essas impressões do nosso dia a dia, e a espiritualidade nos mostra que ocorre também esta retenção de sabedoria da vida espiritual. Tem outras correntes que nos falam que as nossas visões, os nossos sonhos estão associados aos nossos traumas, às nossas dificuldades. Não importa. Toda esta parte científica está relacionada a esses sonhos primeiros que nós temos, até ocorrerem a emancipação real da vida do espírito. Bom, então as assembleias. Nós já estudamos que quando o espiritismo surgiu, começou a se falar muito no século XIX, com as mesas girantes, a gente viu em outros cursos, né? Os fenômenos. Vou falar disso para falar de outra coisa que tem no capítulo aqui. Começou a se falar de espiritismo no final do século XIX, com muita força. Espiritualidade nos explica que quando um assunto começa a ser difundido em vários pontos do planeta ao mesmo tempo, sem comunicação, são as assembleias espirituais que preparam emissários para trazer à Terra um novo conhecimento. Então, quando se começou a falar das mesas girantes, o que é espiritismo, que começou um monte de manifestação, começou um monte de investigação sobre a espiritualidade, não foi ao acaso. Estas assembleias se reuniram, esses espíritos se reuniram, tomaram a decisão de que era o momento de trazer o esclarecimento à Terra sobre a vida espiritual. E em diferentes pontos, na vigília, traziam um conhecimento noturno. Então, quando nós temos um conhecimento que surge sem comunicação, foi o que aconteceu, por exemplo, no Renascimento, no Iluminismo. A arte começou a aparecer, o final da Idade Média, e a gente tem uma expansão em toda a Europa da arte, da expressão, da música, do pensamento, da filosofia. Pensamentos filosóficos iguais em regiões muito distintas. O que são isso? Como explica a espiritualidade? Espíritos afinizados a conhecimentos ali na espiritualidade e mesmo vivendo em locais distantes, ao estarem em vigília, manifestam à sociedade o mesmo pensamento. Deu para entender essa parte? Está fácil? Está tranquilo? Alguma pergunta enquanto estamos aqui nessa parte? Para a gente passar para frente. Aí começa na pergunta 419, a transmissão de pensamento. É muito fácil a gente entender a transmissão de pensamento quando a gente entende a expansão áurica, a expansão espiritual. O que é a transmissão de pensamento? Eu estou pensando, vocês estão aí, captam, eu estou quietinha, de repente vocês captam o que eu estou pensando e tem a intuição do que eu estou pensando. Alguém fala alguma coisa, a gente tem a sensação que já tinha percebido que ele ia falar aquilo, né? Aquele insight que vem rápido. Eu sabia que era isso. Então, essa transmissão rápida de pensamento. Todo o nosso pensamento é frequência e radiação. Nós irradiamos, e isso é física, nós irradiamos as ondas mais rápidas e mais lentas, e as mais lentas são mais densas
e as mais rápidas são mais suaves, que trazem uma impressão gostosa. Por isso que pessoas com uma espiritualidade evoluída, é gostoso ficar perto, porque elas emanam uma irradiação suave, enquanto irmãos muito rebeldes, ainda sofridos, emanam o quê? Uma energia ali de ondas mais densas, então a frequência fica mais pesado, o ambiente fica mais pesado, porque aquela emanação, nós também, quando emanamos energias mais densas, ficamos mais cansados. Quando estamos mais felizes, a nossa energia está diferente, tá certo? O que é essa irradiação e essa transmissão? Eu irradio os meus pensamentos e sintonizo com outros irmãos os pensamentos deles. E nesta sintonia, eu interpreto, eu entendo o que ele está pensando. Então, isto é a transmissão de pensamento. Frequências semelhantes que fazem a leitura do que está sendo emanado. Tá certo? Espíritos evoluídos conseguem interpretar qualquer frequência. Espíritos menos evoluídos pegam somente a frequência que elas conseguem atingir. Tá certo? Então, essa parte é muito fácil entender. Isso ocorre quando estamos acordados ou quando estamos dormindo. Se estamos dormindo, estamos emancipados, o espírito está pensando, porque o espírito não para de pensar. O espírito nunca para de pensar. Ele vai sintonizar pessoas que estão pensando na frequência dele. E ele vai entender o que está sendo emanado. Tá bom? Isso ocorre na vigília e ocorre no sono. Tá bom? Deixa eu ver aqui nessa parte, então. Onde ele fala: podem os espíritos comunicar-se, na 420, estando completamente despertos os corpos? Sim. Os espíritos não se acham presos ao corpo. Então, ou seja, se nós entendemos que nós temos aqui um corpo material, mas que essa chama sagrada, esse pensamento irradia o tempo todo, não está ali compacto um corpo, mas sim expandindo a sua energia, a minha energia chega em sintonia com outras energias de pensamento. E eu interpreto o que está sendo pensado. Tá? Isso pode ser treinado? Pode ser treinado também. Nós podemos desenvolver a nossa percepção de pensamento, desenvolver a acuidade de entender, de perceber o pensamento através do quê? Do controle de pensamento. Controlar o pensamento é uma das coisas mais difíceis que nós temos que fazer na Terra. Por quê? Porque quando nós estamos aqui encarnados, o pensamento vem espontaneamente o tempo todo. A gente pensa o tempo todo, a gente está o tempo inteiro, né, preocupado, pensando, lembrando, pensa várias coisas ao mesmo tempo. Uma das coisas mais difíceis é serenar a mente. E isso é treinado. Né? No curso da Seara, quando nós fazemos a parte prática, nós fazemos as partes teóricas, o primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, terceiro ano, dependendo da fase que nós montamos, às vezes são 4 anos, às vezes são 3 anos, dependendo do momento da aula prática, nós fazemos o quê? Treinamos esse pensamento. O que a gente faz no começo aqui da aula? Serena o pensamento. Muda a frequência do pensamento. Cada um veio de um jeito. Um veio do estudo, o outro veio do jantar, o outro veio do trabalho, o outro discutiu com o cônjuge, o outro brigou com o filho, aí vem para a aula. Tá todo mundo agitado. Todo mundo de boa intenção, coração aberto, mas todo mundo agitado. Para que essa oração? Para que o nosso pensamento comece a se educar numa frequência melhor,
para que seja um treino, um hábito diário. Não adianta a gente fazer uma prece só repetindo, repetindo, repetindo. Precisamos serenar o nosso pensamento. Quando nós domamos o nosso pensamento, nós já estamos numa condição espiritual de muito desenvolvimento. É muito difícil controlar o pensamento. É um treino que exige disciplina, reforma íntima, boa vontade. Né? E não precisa ter 1 hora por dia para fazer isso. A gente pode fazer isso várias vezes ao dia. Está no trabalho, fecha os olhos 2 minutos, serena, sintoniza, mentaliza um sol interno dentro do nosso peito, porque nós somos um sol. A centelha sagrada é um sol irradiante. Então, mentaliza aquele sol que Pai nos deu, que o universo nos deu. Irradia aquela luz. Antes de dormir, fecha os olhos, mentaliza aquela luz interna, aquela chama bonita, aquele clarão iluminado, aquela luz prateada brilhando. Alguns gostam de mentalizar a natureza. Cada um vai achar uma forma de educar o seu pensamento. Quando vocês conseguem fazer isso, vocês vão ter vontade de fazer isso pelo menos algumas vezes por dia. Começa a mudar a frequência, começa a vir aquele nervoso, aquele turbilhão, para 2 segundos já, volta de novo. É muito fácil perder a boa frequência na Terra. É muito fácil perder. Que nós somos aqui, como é que eu vou dizer? Provados o tempo inteiro, uma densidade muito sofrida, de muita violência, de muita mágoa, de muito distanciamento do Cristo ainda. Então, muda a frequência da gente. Aí a gente tem que voltar aí, fecha os olhos um pouquinho, voltou. Respira e volta. Tá certo? Porque esse treino vai fazer parte da nossa evolução. Nós vamos ter que aprender a treinar esse pensamento.